Queria ouvir os irmãos bem forte. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, texto áureo, ele diz assim para nós: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas experiências. Ele faz da forma e no momento que Ele apraz. Quantos podem dizer amém? Lição maravilhosa sobre Naamã é curado da lepra, não é? Meus irmãos, a lepra desde aquela época era algo extremamente terrível na vida de qualquer pessoa. Em Israel, mais ainda, havia uma consciência sobre a lepra, e essa consciência se perdurou durante muitos anos, até, por exemplo, o ano de 1874, quando um norueguês, um infectologista norueguês de nome Hansen, de sobrenome Hansen, descobriu bacilos de Hansen, bacilos de Koch, tá? E aí ele descobriu esses bacilos, esta enfermidade, e a partir daí que a lepra ganhou uma nova dimensão, porque até então se tinha a lepra de uma forma extremamente estigmática. A lepra era algo que durante o conceito, até alguns anos atrás, era como um castigo de Deus, era como uma maldição, era como algo terrível. Eu estou falando daqueles que conhecem ao Senhor e que temem a Deus. Certamente essa consciência não existia na vida daquele general da Síria. Certamente eles viam aquilo como uma enfermidade terrível, mas não tinha essa consciência. Mas para aqueles que conheciam o Senhor, era algo terrível. Até há um tempo atrás eu encontrei com meu irmão e a gente conversando, e ele disse que em um determinado tempo da sua vida teve hanseníase e nunca contou para ninguém. Tamanha era o estigmatismo sobre a enfermidade. Então era uma enfermidade terrível, porque era estigmatizada pelas pessoas como uma maldição, como algo terrível, como algo sem cura. A cura foi descoberta não muito tempo atrás. Só para os irmãos terem uma ideia, o estigma sobre essa enfermidade era tão grande que no ano de 1995, o presidente do Brasil, Fernando Henrique, proibiu que esse termo lepra fosse citado nos hospitais. E agora o novo nome seria hanseníase. Até hoje, nos hospitais, nos lugares, não se ouve falar mais de lepra, mas de hanseníase. E hoje temos a cura, graças a Deus, para essa enfermidade, e não para esse castigo, para essa maldição, para isso que se tinha há muito tempo atrás. Mas deixa eu entrar aqui rapidamente no texto para que os irmãos entendam. Aquele rei, aquele personagem era um personagem pagão. Ele não tinha a compreensão que aqueles que serviam a Deus tinham. Então quando ele tem a notícia através daquela criança, porque Deus usa até criança para fazer algo na vida de alguém, para se manifestar a alguém, e Deus usou uma criancinha que foi capturada em uma guerra. Sabe o que é interessante, irmão? Que aquela criança tinha todos os motivos do mundo para ser uma criança frustrada, para ser uma criança fracassada, para ter mágoa e ódio no seu coração, mas aquela criança queria o bem do seu Senhor. Veja que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Em vez de guardar a mágoa de ser uma escrava em um lugar estranho, guardava as suas raízes, guardava o que havia aprendido, guardava a sua fé. Isso nos fala profundamente de que qualquer situação que nós venhamos a enfrentar, nós somos capazes de escolher o caminho que agrada a Deus, guardando a fé, seja em qualquer situação, guardando as nossas raízes e os nossos princípios em qualquer situação. Aquela criança é comparada por muitos aí como o evangelho nos dias de hoje, que é levado às pessoas que precisam de Deus, que precisam do Senhor. Aquela criança ganhou essa dimensão simbólica tão maravilhosa, tão magistral. Mas, meus irmãos, aquele rei, ele, assim como o próprio Naamã, tinha consciência, no entendimento deles, o sacerdote, o profeta, era apenas um funcionário do rei. E por ser um funcionário do rei e um
funcionário muito importante, diga-se de passagem, porque era capaz até de curar. Então eles recompensavam. Então é provável que todo aquele dinheirama todo, foi muito dinheiro, era muita prata, era muito ouro, era muita coisa. Então todo aquele dinheirama que o rei manda para o rei é um tipo de um pagamento para aquele funcionário que iria prestar um serviço. E é provável que este seja o motivo de Naamã ser tão arrogante, porque não é possível pensar em uma pessoa que está tão fragilizada, tão necessitada de outra e chega com tanta arrogância. Porque a Bíblia diz que Naamã é tão arrogante que quando ele vai, ele já tem um jeito todo especial no qual ele espera que se haja com ele. Ele espera que o profeta venha ao seu encontro, ele espera que o profeta estenda a mão, toque sobre ele, ore ao seu Deus e ele esteja curado. E nada disso o profeta fez. É interessante que quando a carta é enviada ao rei para que seja curado Naamã, o rei se desespera, coisa que não deveria acontecer, irmãos. Mas há líderes que não estão preparados para viver algumas situações em sua vida. E o rei Jorão não estava preparado, definitivamente não estava preparado. O rei, de maneira muito educada e gentil, o repreende dizendo: deixa ele vir, para que ele veja que há Deus em Israel. Porque o profeta estava preparado, estava em plena comunhão com Deus e pronto para enfrentar qualquer situação. Ele sabia a quem servia, e por isso ele diz: deixa ele vir, porque só assim ele saberá que há Deus em Israel. Agora olha porque Deus honra tanto o servo dele, porque no seu coração só há um propósito: que se conheça que Deus é Deus em Israel. Muitas vezes Deus não opera algumas coisas na nossa vida porque nós temos N motivos, senão que Deus seja conhecido. Talvez o nosso conforto, talvez a nossa melhora, talvez o nosso sossego. É por isso que Tiago diz em sua carta que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleitos e prazeres, e por isso não recebeis. Às vezes pedimos mal, irmãos. O próprio Tiago vai dizer que às vezes o nosso ânimo é dobre, e às vezes nós acreditamos e desacreditamos. E o recado de Tiago é: não pense você que receberá alguma coisa da parte de Deus. Mas o profeta não. O profeta não tem problema de ânimo dobre, e o profeta não tem problema de não saber o que está fazendo, porque a sua operação só tem um propósito: que Deus seja conhecido em Israel. Como Deus não ia honrar isso? Como Deus não ia fazer esse milagre se o seu nome estava sendo glorificado? As grandes operações de Deus na Bíblia, por exemplo, se você ler o livro de João, você vai perceber que só há um motivo de tantas operações que Jesus pratica, e a Bíblia diz isso através do seu servo João. A Bíblia diz: para que Deus seja glorificado, para a glória de Deus. Lembra de Lázaro? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É por isso que Deus opera de forma tão maravilhosa através dos profetas, porque eles têm algo em seu coração que nós temos que aprender com eles. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Quando prego para a glória de Deus. Quando faço alguma coisa, faço para a glória de Deus. Quando tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em meu coração eu tenho que ter uma única coisa: que o Senhor cresça e que eu diminua. E se isso ainda não acontece comigo e com você, ore a Deus e peça a Ele para que Ele te conduza, assim como o profeta que está aqui nesse texto. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que o profeta chega lá e o profeta Eliseu não dá a menor atenção para ele, nem até o seu encontro vai. Ele está quebrando aquela visão. Aquele homem sofria, sabe por quê, irmãos? Era porque ele tinha uma visão errada. A sua visão lhe conduzia a um sentimento de arrogância, de soberba. Ele achava que aquilo era apenas um funcionário, ele achava que aquilo era apenas um empregado no rei, então ele tinha que tratar bem aqueles que eram importantes para o rei. Ele não sabia o que de fato era um profeta, como muitos de nós às vezes não compreendemos o que é ser um profeta, seja no Antigo Testamento ou simbolicamente no Novo Testamento. Os irmãos sabem que o ministério profético foi até João Batista, mas de forma simbólica, aquele que serve a Deus não deixa de ser um representante de Deus, e era isso que o profeta era. E um representante de Deus, ele só tem um propósito: servir a Deus de tal forma que o seu nome seja
sabia isso. Aquele homem era acostumado com glórias, com honra, era um general de muitas vitórias. Ele nem sabia que quem lhe dava as vitórias era Deus. Naamã não sabia, irmãos, que quem dava vitória para ele era Deus. Está na Bíblia. Era o Senhor, o qual ele não conhecia, que dava vitória para ele e que depois o conduz até o profeta para que ele possa conhecer a Deus. Porque Deus tem propósito na vida daqueles que muitas vezes nós nunca sequer imaginamos. Deus fez o que fez e permitiu o que aconteceu com aquela menina. Talvez seus pais, talvez sua família pudesse dizer: por que Deus permitiu que aquela criança fosse tomada cativa? Era só uma criança e foi parar no meio dos filhos. Ela se tornou empregada em uma casa. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha plano de salvação, porque Deus tinha plano de libertação na vida de alguém. Foi por isso que Deus permitiu. E aquela criança foi lá e de uma forma abençoada ela disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta. Não é o profeta diante do Senhor, é o meu Senhor diante do profeta. Porque ela sabia direitinho valorizar as coisas e colocar as coisas no seu lugar. E o profeta era um representante de Deus. E aquele homem tinha que entender isso, que a sua grandeza diante de Deus não era nada. E é por isso que o profeta não faz o que ele quer, não faz o que ele espera, não faz o que ele planeja. E diz a Bíblia que o profeta apenas diz a ele: toma 7 banhos aí no rio e tu vai ficar bom e pronto. E ele fica muito chateado, muito triste, porque ele ia ser recebido por honra, por glória, mas a sua visão estava distorcida, completamente distorcida. Não conhecia o Deus de Israel. É por isso que Deus tem tanta paciência, a ponto de usar um servo para lhe anunciar o caminho, dizendo: olha, que te custa tomar banho em um rio? Se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Parece que a voz da consciência sobre aquele homem, dizendo para ele: faça isso, não te custa nada. E ele faz, irmãos. Mas a experiência que nós temos, parece que esse homem não tem um pingo de fé naquilo que o profeta mandou. Porque ele diz assim: olha, lá onde eu moro tem rios limpos, tem rios melhores, tem rios mais preciosos, e eu vou tomar banho aí nesse rio sujo. A lógica, muitas vezes, irmãos, é contrária à vontade de Deus, é contrária ao propósito de Deus, é contrário àquilo que Deus quer nos ensinar. Porque Deus, ele não está limitado a uma lógica, Deus não está limitado a um pensamento, Deus não está limitado a uma operação humana ou a uma lógica humana. Deus não está limitado a nada. Se ele quiser fazer tomando banho num rio, ele faz. Se ele quiser fazer colocando lodo nos olhos, ele faz. Se ele quiser fazer dando uma palavra, ele faz. Ele faz do jeito que ele quer e do jeito que ele planeja, porque ele é Deus e ele é soberano. E o profeta tinha que entender isso. Quando ele toma o banho, ele volta muito alegre, tenta trazer uma recompensa para Naamã, e Naamã lhe dá mais Naamã lhe dá mais uma lição, dizendo o seguinte: olha, as coisas de Deus é pela graça. O meu Deus não é como o Deus de vocês, que exige sacrifício. O Deus tribal de vocês, limitado. O teu Deus que não conseguiu curar sequer essa tua lepra que tu carrega contigo há tantos anos. Esse Deus tão limitado, que te exige tantas coisas, tanto sacrifício. O meu Deus, ele opera de graça, ele opera pela graça, ele opera pela sua misericórdia, ele opera pelo seu amor. Leva tudo o que você trouxe, porque o meu Deus não precisa de nada para operar, apenas de um coração obediente, apenas de um coração humilhado, apenas de um coração que confie nele e tenha fé nele. Eu não gosto de ver coisa onde não tem, mas o que levou Naamã àquele mergulho, nada talvez tenha mais sido do que a necessidade. Foi a necessidade de Naamã que levou. Nós podemos dizer que o primeiro mergulho de Naamã naquele rio foi o mergulho da necessidade, porque diante da necessidade nós fazemos qualquer coisa. Se disser para nós procurarmos ou fazermos, se nós não tivermos a visão, o conhecimento, se nós não conhecermos ao Senhor, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Naamã era um homem capaz de fazer qualquer coisa por causa da sua necessidade. A outra coisa que levou com que Naamã
mergulhasse aquele rio além da sua necessidade. Foi a sua experiência com aquela consciência, com aquela voz, com aquelas vozes que parecia ser mais a sua consciência dizendo: olha, faz o que te custa. É interessante, irmãos, porque essas vozes até hoje ganham uma dimensão muito grande. A quem represente o rio como Jesus, a quem represente essas vozes como o Evangelho. Eu não gosto muito bem dessa representação, mas há quem faça. Mas é interessante porque Deus sempre usa alguém para nos conduzir até Ele. E foi isso que Deus fez. Usou agora aqueles homens que não conheciam Deus para que Naamã fosse abençoado. Deus tinha coisa na vida desse homem. Deus sabia que ele não tinha entendimento, não tinha visão correta. Quando ele toma aquele banho, quando ele volta até o profeta, agora ele está voltando com a maior cura da sua vida. A maior cura de Naamã não foi a sua lepra. A maior cura de Naamã não foi a sua arrogância. Não. A maior cura de Naamã foi a cura da sua alma, porque agora o Deus de Israel era o Deus de Naamã. E aí é a tal ponto que o paganismo que ainda existia dentro dele, e o profeta percebe isso, ele diz assim: deixa eu levar um pouco de terra daqui, para que quando eu chegue lá, adore o meu Deus. E o profeta entende. Ele ainda está sujeito a uma purificação, a uma transformação no seu entendimento, na sua mente. Por isso que o profeta entende e diz assim: leve terra à vontade, mas o importante é que você adore a Deus, o importante é que você sirva a Deus, o importante é que tudo que você faça para a glória de Deus. A cura maior deste homem foi a cura da alma. E nessa noite, irmão, nós possamos aprender com Naamã. Possamos aprender com Naamã a ouvir a voz de Deus. Apesar de toda a sua visão, ou falta de visão, melhor dizendo, apesar de todo o seu paganismo, Naamã conseguiu ouvir a voz de Deus. E foi através da voz de Deus que ele ouviu, de uma forma ou de outra. Ele conseguiu até chegar ao Senhor e conseguiu a maior cura da sua vida. Quando Naamã voltou para sua casa, deixa eu encerrar aqui, irmãos. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, disso que eu vou dizer para os irmãos, eu tenho certeza disso. A maior alegria de Naamã não foi mostrar que não era mais leproso, eu tenho certeza disso. A maior alegria de Naamã foi dizer para a sua família: eu agora sirvo ao Deus de Israel. Os irmãos creem nisso? Digam amém. Porque não tem como, irmãos, alguém conhecer o Senhor e dar mais valor aos seus benefícios do que a Ele. Aquele homem, de uma forma ou de outra, conseguiu um nível de conhecimento a ponto de dizer agora: Deus é o Deus, o meu Deus agora é o Deus de Israel.